Para mim apareceu só iniciar gravação. Deve estar direto em nuvem, então. Será? Depois eu vejo. Tá na nuvem. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial do ProHeart. Hoje o professor Vitor Margalo vai falar sobre novas terapias antihipertensivas. Assim, temos muitas novidades vindo aí no mercado e E eu acho que isso é um assunto assim que interessa a todo mundo, né? Considerando a grande dificuldade de controle da pressão arterial, né? A gente sabe que novas terapias farmacológicas sempre aparecem, trazem muitas perspectivas boas, muitas decepções com o passar do tempo, né? E tem as não farmacológicas, né? A discussão da denervação renal, enfim. Passa a palavra para você, Vitor. Ok, Beth. Bom, vamos lá, gente. Obrigado por vocês estarem aí, tá conseguindo tá assistindo isso junto com a gente. A gente vai falar um pouquinho de novas terapias para hipertensão, tá? A gente vai ter tanto fármacos novos, quanto, como a Beth falou, terapia não farmacológica, e eu vou especificamente falar da denervação, tá? Então a gente vai falar hoje com 3 novos fármacos e a denervação renal. Por que que é importante da gente. Peraí, que acho que não está passando. Não está passando mesmo, não. E não está. Passou. O que que é importante da gente falar, gente, sobre novos fármacos, tá? O que que a gente tem hoje, tá? O cenário atual da hipertensão. Hipertensão é uma doença extremamente prevalente, tá? Ou seja, mais ou menos 30% da população mundial vai sofrer de hipertensão. Mesmo aqueles pacientes que tratam hipertensão, muitos dele, aqui 20% é até bem permissivo, assim, chutaria aí talvez até um pouquinho mais, em torno de 40% desses pacientes, apesar de tratados, não têm a pressão controlada em alvos, ou seja, ela não tem o alvo pressórico atingido. Isso acaba, obviamente, trazendo uma alta carga de maior mortalidade cardiovascular e a necessidade urgente e cada vez maior de novas terapias, novas opções terapêuticas, para que a gente possa melhorar o tratamento e, mais do que melhorar o tratamento, melhorar o controle da pressão arterial. O primeiro grupo de fármacos que a gente vai falar são os inibidores de aldosterona sintase, tá? São dois que a gente tem, que é o baxdrostat e o lorundrostat. Eles inibem seletivamente essa enzima, que é a CYP11B2, que é a responsável pela síntese da aldosterona. E com isso eles conseguem preservar a síntese de cortisol. Durante muito tempo, tentou-se desenvolver inibidores de aldosterona sintase, mas esses inibidores eles não eram tão seletivos. Então acabava que as drogas elas inibiam a produção de aldosterona, mas também inibiam a produção de cortisol. E obviamente o paciente tinha uma série de efeitos colaterais relacionados a hipocortisolismo, e com o baxdrostat e o lorundrostat isso acaba não acontecendo porque eles são bem seletivos, tá? O primeiro grande estudo que avaliou o baxdrostat foi esse estudo BRIGHT-HTN, que foi um estudo duplo cego com pacientes resistentes, pacientes portadores de hipertensão resistente, né? Eles tinham que ter pelo menos 3 drogas, um diurético, sem controle da pressão de consultório, tá? 275 pacientes foram randomizados para doses crescentes de baxdrostat, meio miligrama, 1 miligrama e 2 miligramas, e o grupo placebo. Então foram 4 grupos com doses crescentes de baxdrostat e o grupo placebo. O segmento foi de 12 semanas, tá? O que que eles observaram? Todas as doses de baxdrostat, ao final do tempo de observação, tiveram uma redução da pressão sistólica e diastólica em comparação ao início do tratamento, a sua linha basal, né? Ao seu inicial. Não só as doses do baxdrostat, mas esse gráfico aqui é legal porque ele ilustra bem o efeito placebo, né? Os pacientes que tomaram placebo também diminuíram quase 10 milímetros de mercúrio a pressão, né? Mas o baxdrostat, claramente, em comparação ao seu basal, diminuiu
os níveis de pressão, tanto sistólica quanto diastólica. O principal estudo do lorundrostat que a gente tem hoje, né, que foi o primeiro, na verdade, que avaliou, foi o estudo Target, que foi também um estudo clínico randomizado, mas dessa vez não necessariamente eram hipertensos resistentes. Eles estavam usando 2 ou mais antipertensivos. Poderiam ser hipertensos resistentes ou estavam usando só 2 drogas ou 3 com a pressão. É 2 drogas, na verdade, porque esse 3 com a pressão não controlada ele ia entrar. Mas usando tanto 2 quanto mais antipertensivos. Quais foram os critérios aqui de inclusão? Eles dividiram o paciente, na verdade, esse primeiro grupo aqui de 163 pacientes era o grupo original do estudo. Os pacientes eles tinham atividade de aldosterona plasmática suprimida, atividade de renina plasmática, desculpa, suprimida e aldosterona sérica elevada. Então eram pacientes que tinham algum grau de hiperaldosteronismo. Subsequentemente, depois que o estudo já tinha começado, eles incluíram mais 37 pacientes que tinham atividade de renina plasmática não suprimida, tá? Então, esse primeiro grupo de 163, que é a corte 1, foram várias doses de lorundrostat também e placebo, e a corte 2, na verdade, foi uma dose única de lorundrostat versus o placebo. E o follow-up foi bem curtinho, de 8 semanas. O que eles observaram? Aqui, primeiro, falando da primeira corte, né? Aqueles pacientes que tinham algum status de hiperaldosteronismo e que foram randomizados para várias doses de lorundrostat. Todos eles tiveram uma redução da sua pressão arterial quando comparados com o placebo, tá? Então, todas as doses do lorundrostat se mostraram eficientes para redução da pressão arterial. Na segunda corte também, aqueles pacientes que tinham atividade renina plasmática normal, a dose de 100 mg do lorundrostat mostrou que conseguia reduzir a pressão arterial de consultório em 11,4 milímetros de mercúrio em média. O lorundrostat a gente já teve um novo estudo super recente, que foi publicado agora esse ano, que é o estudo Advance HTN, que também é um estudo randomizado e que selecionou adultos usando de 2 a 5 antipertensivos e pressão de consultório não controlada. Tá? Como é que era o desenho desse estudo? Os pacientes eles usavam de 2 a 5 antipertensivos, entravam no estudo e eles tinham 3 semanas de terapia padrão, que era uma terapia que as próprias pessoas do estudo, os próprios autores do estudo definiam. Então, aqueles pacientes que usavam 2 antipertensivos, eles botavam uma terapia padrão, os de 3 eram padrão, 4 padrão, 5 padrão. Então, todos usavam a mesma coisa durante 3 semanas. E eles foram randomizados ao final desse período para usar placebo, lorundrostat 50 mg o tempo todo, ou lorundrostat em dose ajustada. Eles começaram com 50 mg e depois aumentaram para 100, por 12 semanas de follow-up. Então, aqueles pacientes, eles eram inicialmente entravam no estudo para essa fase e eles ficavam em terapia padrão por 3 semanas. Aqueles que tinham também pressão de mapa, perdão, aumentada, que mantinham pressão de mapa aumentada, eles eram randomizados para usar placebo, lorundrostat em dose estável, 50 mg o tempo todo, ou dose ajustada. A dose ajustada, ela era feita na quarta semana, o ajuste de dose. Então, aqueles pacientes que ao final da quarta semana tinham pressão sistólica de consultório maior do que 130, faziam um ajuste para a dose maior de lorundrostat. O que eles observaram aqui? Ao final do período, as 12 semanas, tanto a dose padrão quanto a dose ajustada tiveram uma redução da pressão arterial quando comparado ao basal e quando comparado também ao placebo, tá? Então, o que a gente tem em relação aos inibidores de aldosterona sintase? A gente tem 2 drogas principais, que são o baxdrostat e o lorundrostat, estudos de tempo de duração bem pequeno. Todos esses 3 principais estudos, eles tiveram no máximo 12 semanas, tá? Alguns usando hipertensos resistentes, né? Alguns com um público de hipertensos resistentes, outros com hipertensos resistentes e não, misturado hipertenso resistente e não resistente. Alguns usando redução da pressão de mapa, outros usando pressão de consultório, tá? Mas o que a gente pode ver é que em todos eles os efeitos colaterais foram bem pequenos. A maior parte deles foi hiperpotassemia
mas a maior parte desses efeitos era leve e foi super bem tolerado. Não precisou realmente ter nenhuma interrupção do estudo por conta de efeitos deletérios. Então, assim, quais são as principais limitações hoje dos inibidores, dos estudos relacionados aos inibidores de aldosterona sintase? São estudos de tempo muito curto, como a gente viu, os dois estudos de maior duração tiveram 12 semanas. Eram estudos que consideravam mapa e pressão de consultório, e alguns usavam hipertensos resistentes junto com hipertensos não resistentes, ou seja, eles botaram os dois grupos de hipertensos no mesmo estudo e usaram mapa e pressão de consultório de forma não relacionada. Então, mesmo aqueles pacientes que eram hipertensos resistentes, né, no grupo, no estudo que ele misturava tanto resistente quanto não resistente e que usava pressão de consultório, a gente sabe que isso é uma forte limitação daqueles pacientes que são resistentes, que a pressão de consultório realmente limita. E o principal, na verdade, é que pensando-se em droga como para tratamento de hipertensão resistente, pensando-se em pelo menos quarta droga, falta realmente estudos de comparação com outros antihipertensivos, especialmente terapia padrão que a gente tem hoje da maioria dos guidelines, que é a espironolactona. Então, os estudos mostraram que os inibidores de aldosterona sintase são seguros, conseguem reduzir a pressão arterial, mas eles não mostraram nenhuma superioridade em relação a outros fármacos. Esses estudos de comparação ainda não aconteceram e é uma coisa que é importante até a gente poder mudar a nossa conduta e definir o que a gente vai usar para tratar o doente. Então, quais são as grandes perspectivas que a gente tem para esse grupo? Completar o estudo do baxdrostat da fase 3, que agora, para o próximo mês, eles devem estar. A estimativa era de terminar agora para o próximo mês. A gente espera estudos de acompanhamento de mais longo prazo para realmente definir risco-benefício, ou seja, estudos para hipertensão, estudos de tratamento para hipertensão com 12 semanas é muito pequeno, um tempo muito limitado quando a gente pensa no tratamento, no tempo de tratamento da hipertensão arterial. E aquilo que a gente falou, comparação entre essas novas terapias e a nossa terapia atual, nossa terapia padrão, especialmente espironolactona. O segundo grupo de medicamentos que a gente vai falar, né, na verdade aqui não vai ser exatamente um segundo grupo, vai ser um segundo medicamento, são antagonistas de receptor de endotelina. A droga é o aprocitentan, tá? O nome comercial americano é Trivial. Ele é um antagonista duplo dos receptores de endotelina, tá? Vamos relembrar aqui o que que a endotelina faz, né? A endotelina é um potente vasoconstrictor, ela potencializa efeitos, né, de fatores de crescimento no remodelamento vascular, então ela não é só um vasoconstrictor, ela também molda o remodelamento vascular, ela também é uma substância que tem ação direta no remodelamento vascular, tem ação fibrótica e ela também exerce um estímulo direto na secreção de aldosterona. Se a gente for parar para ver aqui, o sistema de endotelina e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles estão intimamente ligados. Então, a endotelina, ela além de ser um vasoconstrictor, ação profibrótica e remodelamento miocárdico, ela tem um efeito direto na estimulação da secreção de aldosterona. Então, os antagonistas receptores de endotelina vão entrar aqui, inibindo a endotelina 1, consequentemente reduzindo esses efeitos em cascata daqui para baixo. O estudo Precision foi um estudo que avaliou de forma clara os receptores o antagonista do receptor de endotelina. Foi um estudo clínico randomizado em que ele utilizou pacientes hipertensos resistentes, tá? Então eles usavam 3 antihipertensivos, incluindo o diurético, e tinham pressão de consultório maior do que 140 milímetros de mercúrio. E foi um follow-up mais longo, de 48 semanas. Então, esse estudo, os pacientes eles eram avaliados, eles ficavam em terapia placebo todos durante um período de run-in e depois alguns continuavam usando placebo e outros eram randomizados para uso de aprocitentan 25 mg ou 12,5 mg. Ao final de 4 semanas, todos usavam a dose de 25 mg de aprocitentan durante 32 semanas e depois eles novamente faziam uma divisão em que parte usava placebo e a outra parte seguia usando a aprocitentan 25 mg até
o final das 48 semanas e eles ainda tiveram follow-up depois de 30 dias pós-estudo. O que eles conseguiram observar? Todas as duas doses de aprocitetan, tanto a de 25 quanto a de 12,5, eles foram capazes de reduzir pressão arterial sistólica maior do que o placebo. Tá? Então, naquela primeira parte em que usavam doses distintas, as duas doses reduziram bastante, mas entre elas teve muito pouca diferença. Né? Tanto a dose de 12,5 quanto a dose de 25 tiveram o mesmo padrão de redução da pressão arterial sistólica aqui. Depois desse período, todos passam a usar 25 miligramas de aprocitetan e as curvas se juntam, né? E todos mantêm a redução da pressão arterial sistólica durante esse período. E depois, ao final dessas 32 semanas, quando volta a dividir, os pacientes que seguem usando a aprocitetan seguem tendo a pressão sistólica mais baixa e aqueles que voltam a usar placebo voltam a elevar a pressão arterial sistólica. Então, o aprocitetan foi uma droga que ela já é aprovada pelo FDA, tá? Ela foi aprovada em março do ano passado para o tratamento da hipertensão arterial resistente, na dose de 12,5 miligramas por dia. Só que também, do mesmo jeito, não há comparação direta do aprocitetan com a espironolactona. Então a gente sabe que o aprocitetan é uma droga que trata a hipertensão arterial resistente, que foi visto nesse estudo Precision. Ele consegue manter redução sustentada da pressão arterial, mas não há comparação com a espironolactona. Então a gente não sabe qual dos dois é superior, se há superioridade do aprocitetan em relação ao uso da espironolactona. A terceira droga que a gente vai falar é o zilebeziran. O zilebeziran é um tipo de RNA que ele silencia ou reduz a expressão genética, tá? E o alvo dele é a inibição da síntese do angiotensinogênio hepático. Então a gente tem angiotensinogênio hepático sendo transformado em angiotensina 1 e depois angiotensina 2. Então, se a gente inibe aqui, o alvo genético aqui desse RNA de interferência é a inibição do angiotensinogênio hepático. Então, aqui é mais ou menos uma figura ilustrativa de como é o mecanismo de ação. Ele é interiorizado e aí ele consegue inibir e silenciar a expressão genética. Então, angiotensinogênio que seria sintetizado e expelido pelos hepatócitos, isso não acontece e a gente tem uma redução desses níveis séricos. O primeiro estudo, né, foi o estudo CARDIA 1, tá? Que foi um estudo também multicêntrico randomizado que avaliou 394 pacientes hipertensos, tá? Poderiam estar tratando ou não. Eles não necessariamente estavam em uso de medicamento, tá? Aqueles pacientes que eram hipertensos e que estavam usando remédio, eles tiveram um período de 2 a 4 semanas de interrupção total dos antihipertensivos, tá? E o desfecho primário era a redução da pressão sistólica de mapa em 3 meses. E eles fazem um follow-up de 6 meses, então um follow-up realmente mais longo. Então, pacientes, eles foram randomizados em várias doses de zilebeziran. E o que eles observaram? Todas as doses, tanto a de 150 miligramas a cada 6 meses, a 300 a cada 3 meses, a 600 a cada 6 meses, tiveram uma redução importante da pressão arterial sistólica quando comparado com o placebo. Quais são as principais limitações desse estudo da Cardia, né? Não necessariamente representa a população de pacientes em uso de terapia antihipertensiva, né? Como a gente viu, aqueles pacientes que usavam medicamentos antihipertensivos, eles foram descontinuados durante 2 a 4 semanas. Tempo de acompanhamento, apesar de mais longo, ainda assim era limitado. A gente ainda entende que 6 meses para o tratamento da hipertensão arterial é um tempo pequeno. E não considera nenhum deles até agora, né, todos esses que a gente falou, nenhum deles considerou desfechos cardiovasculares, apenas a redução do valor pressórico. O estudo CARDIA 2 foi também recentemente publicado, agora em 2025, que avaliou terapia padrão mais zilebeziran ou placebo, ou seja, o zilebeziran ele era acrescido a uma terapia padrão que já existia. Foram também selecionados 663 pacientes e o desfecho primário, mais uma vez, era a redução da pressão sistólica na mapa em 3 meses. Então, como é que os pacientes eram selecionados? Aqueles pacientes que não tinham tratamento, né,
e que tinham uma pressão sistólica de consultório entre 150 e 180, ou aqueles que eram pacientes com tratamento com um ou dois antihipertensivos e que tinham a pressão ainda não controlada, eles eram randomizados para uso de indapamida, amlodipina ou mesartana. E aí, ao final desse período de run-in, aqueles que tinham pressão de mapa, sistólica da mapa, né, aumentado e um padrão de aderência importante, eles eram randomizados para usar a droga que eles faziam mais ilebesiran ou placebo. Então, em todos os grupos, a gente tinha acrescidos ilebesiran ou placebo ao final desse período. E o que que os estudos, o que que eles observaram, tá? O zilebesiran ele conseguiu mostrar uma redução da pressão sistólica de mapa em todos os grupos, independente da terapia padrão que ele usava. Então, em todos os grupos, independente da terapia padrão, o zilebesiran foi superior a placebo. Quais são as perspectivas em relação a os RNA de interferência ao zilebesiran? A conclusão do estudo CARDIA-3, tá? Que é um estudo que ele avalia pacientes com dois ou mais antipertensivos, ou seja, talvez a gente já tenha algum grupo de hipertensões resistentes aqui, pacientes com alto risco cardiovascular e doença renal crônica um pouco mais avançada. Então, também com previsão para o término ao final desse ano. Perspectivas de estudos que façam avaliação de desfechos cardiovasculares e não só da redução numérica da pressão arterial. Estudos comparativos, obviamente, com outras terapias. Então, a gente tem ali sempre comparação com placebo, mas nunca com outros fármacos já usados hoje. E claramente é uma opção promissora, principalmente no que diz respeito à adesão terapêutica, né? Vocês podem ver ali no desenho dos estudos que as droses elas são usadas a cada 3 ou 6 meses e a redução da pressão arterial ela é sustentada ao longo de 6 meses. Então, uma única injeção subcutânea, que é como feito o zilebesiran, e conseguir ter um efeito sustentado durante 3 a 6 meses, isso é uma perspectiva ótima para no que diz respeito à melhora de adesão terapêutica. E agora a gente vai falar a nossa terapia não farmacológica nova, que é a denervação renal. E eu vou falar um pouquinho aqui, na verdade, sobre a linha do tempo da denervação renal, que é para a gente poder entender um pouquinho como aconteceu com ela. Então, em 2009, foi publicado o primeiro grande estudo da denervação renal, que é o Simplicity, tá? E que esses primeiros resultados sugeriram que a denervação renal com radiofrequência poderia sim reduzir pressão arterial naqueles pacientes com hipertensão arterial resistente. No ano seguinte, foi publicado o Simplicity 2, que reforçou aqueles resultados do Simplicity 1. Então, aumentou o entusiasmo. A denervação renal ficou em frenesi. Todo mundo queria estudar denervação renal, que seria uma terapia definitiva. A ideia é que fosse uma terapia definitiva para hipertensão e para os pacientes com hipertensão arterial resistente. Em 2014, foi publicado o Simplicity 3 e aí foi a grande decepção, que foi o primeiro grande estudo duplo cego com um grupo placebo e ele não mostrou diferença significativa na redução de pressão arterial entre os pacientes com denervação renal e o controle. Isso, obviamente, jogou um balde de água fria em todos que estudavam denervação renal e acabou levando a uma desaceleração da desinteresse pela técnica. Então, a denervação renal, que antes estava sendo estudada de forma avançada, de forma acelerada, pessoas fazendo especialização, treinamentos para fazer denervação renal, em 2014, com a publicação do Simplicity, tomaram um banho de água fria e acabou reduzindo muito o interesse de denervação renal e ela ficou meio que esquecida, assim, meio abafada, ninguém falava muito de denervação renal durante muito tempo. Até 2017, em que começaram a ter hipóteses para o insucesso do Simplicity 3. Então, fazendo as reavaliações dos estudos, eles começaram a entender que havia uma variabilidade muito grande entre as pessoas que faziam a denervação renal, que a técnica era incompleta, ou seja, ele não fazia a ablação de toda a terminação nervosa simpática da artéria renal. Então, ainda tinha terminação nervosa simpática ali existente. Isso, obviamente, eram justificativas para que aquele estudo não tivesse mostrado, a diferença entre os dois grupos. Então, eles passaram a desenhar novos estudos com um controle mais rigoroso, tanto de técnica quanto de medicação.
E aí esses estudos começaram a mostrar novamente a eficácia da denervação renal. Então, em 2018 a 2020 foram vários estudos publicados. A gente tem o Spiral tanto com medicamento quanto não medicamento. Então, eram pacientes que eram hipertensos sem tratamento, sem medicamento, e aqui pacientes que eram hipertensos usando medicamento, que mostraram reduções consistentes da pressão arterial, tá? Do paciente submetido à inervação renal. E o Radiance, a mesma coisa. Usando a ablação por ultrassom, mostrou resultados positivos com redução da pressão arterial nesse grupo. Então, a gente tem duas técnicas aqui estudadas, radiofrequência e ultrassom, mas com uma técnica um pouco mais homogênea, uma técnica mais completa para a denervação de fato simpática da artéria renal. E em 2023, 2024, os estudos Radiance 2, Simplicity 3 e os follow-ups e essas meta-análises todas confirmaram realmente o benefício modesto, mas significativo e sustentado, e com um bom perfil de segurança da denervação renal para o tratamento dos pacientes com hipertensão, seja resistente ou não resistente. De forma que a denervação renal hoje, ela já é introduzida, já existe em várias diretrizes como técnica a ser considerada em casos selecionados. Então, ela claramente está sendo reavaliada como uma opção viável para alguns grupos de pacientes, principalmente aqueles resistentes ou realmente intolerantes a medicamentos. Mas o principal debate atual ele vai ser em qual é o paciente que eu preciso fazer isso, a seleção adequada do paciente que vai se beneficiar de fato pela denervação renal. Definir qual é a técnica mais eficaz para a gente denervar a artéria renal, seja ela por radiofrequência ou ultrassom. Estudos a longo prazo são importantes, ou seja, a gente não sabe exatamente o efeito a longo prazo da denervação do rim. E mais importante é a denervação renal, ela começa a ter um papel de tratamento complementar e não substitutivo, como ele originalmente começou a ser falado, né? Nos estudos mais iniciais, ali na década de 2009, 2010, a ideia era que seria o tratamento definitivo da hipertensão. Os pacientes não precisariam mais tomar remédio, eles iam fazer denervação renal e a hipertensão estava curada. Então, hoje já entendeu-se que não é isso e ele começa a assumir um pouquinho mais de papel complementar. Concluindo, novas terapias antihipertensivas trazem sim esperança para o futuro, principalmente para os pacientes que são hipertensos resistentes, aqueles de difícil controle e os pacientes com má adesão terapêutica, tá? Em que realmente a adesão medicamentosa é um problema. E eu continuo aqui o que a gente espera do futuro, né? Eu vou dar a minha humilde opinião. Acho que a gente está falando de perspectivas futuras. A gente espera sim drogas que cada vez mais se desenvolvam, né? Principalmente integração de drogas e dispositivos. Monitorização remota usando inteligência artificial, acho que é uma coisa que a gente vai ouvir muito falar no futuro, ou seja, monitorização da pressão com o auxílio de IA e tratamentos individualizados baseados em biomarcadores. Acho que também é um campo que a gente vai ouvir muito estudo aí pela frente. A gente já chegou a comentar um pouquinho isso em algumas aulas passadas. Eu acho que realmente é um foco de atenção para o futuro. E acredito que realmente, talvez para frente, tratar a hipertensão não vai ser mais sobre quantas drogas a gente vai usar, mas sim sobre quais as drogas e principalmente quem é a pessoa que vai se beneficiar por aquelas drogas que a gente usa. Então, entender quem é a pessoa que merece usar a droga A, a droga B, a droga C, a combinação entre A e B, a terapia combinada, o que for. Certo? Muito obrigado, gente. Era isso que eu tinha para falar sobre as novas terapias e aí a gente agora abre para perguntas e discussões. Oi, Vitor. Oi, Ana. Oi, Vitor. Tudo bem? Tudo. No nosso chat, por enquanto, não temos nenhuma pergunta. Mas eu queria ver com você o seguinte, para já tirar umas dúvidas dos meninos, então. Deixa eu mudar aqui que fica melhor. Os biomarcadores já é uma realidade? Ana, é uma coisa ainda incipiente, né? A gente sabe que que tem várias situações relacionadas a biomarcadores dentro da hipertensão, né? De marcadores de lesão miocárdica, lesão renal, avaliação de lesão pré-clínica em si, mas ainda nada definido em relação a terapias específicas por biomarcadores, tá? Eu acho que isso é um estudo de biomarcadores principalmente relacionados a
avaliações pré-clínicas de lesão, tá? Uhum. Avaliações mais precoces de lesão, mas não um estudo relacionado à intervenção, né? Eu Tá. acho que isso para o futuro vai ser uma coisa que a gente vai acabar caminhando para isso, né? Avaliar os pacientes que se beneficiam por tal droga, por exemplo, quem tem marcadores positivos, quem tem biomarcadores negativos podem ter menos vantagem, ser menos vantajoso usar aquela medicação. Então, acho que isso é o futuro, mas hoje o que a gente tem é a avaliação de biomarcadores como lesões pré-clínicas, não como a definição de terapia de medicamento. O João me lembrou aqui da gente parar a gravação antes da gente começar aqui. Deixa eu parar então a gravação. Obrigada, João. A Nada, gente tem professora, que sempre os isso.